Videoaula de hoje o tema é neurulação. E para começar, a neurulação ela vai se dar a partir da diferenciação do ectoderma e ela é basicamente a formação do sistema nervoso central a partir da formação de um tubo neural. O sistema nervoso ele vai ser o primeiro a se formar, porém ele vai ser o último a funcionar. E a título de curiosidade, né, o primeiro a funcionar é o sistema vascular. A gente também separa a neurulação em duas partes, né? A neurulação primária e a neurulação secundária, que a gente vai ver mais para frente cada um. Para começar, então, a neurulação primária, ela vai começar na terceira semana de desenvolvimento e ela vai se dar a partir da diferenciação do ectoderma. A notocorda ela vai induzir o ectoderma que está acima dela a se diferenciar e a se espessar, formando a placa neural. Então, esse ectoderma acima da notocorda, ele vai se chamar ectoderma neural, e ele é o que vai dar origem ao sistema nervoso central, mas o ectoderma que não se diferenciou, que é o ectoderma que está nas laterais, aqui em azul, ele vai se chamar ectoderma superficial, e ele é o que vai dar origem à epiderme posteriormente. Então, voltando aqui ao ectoderma neural, com esse espessamento dele, ele vai passar a se chamar placa neural e vai ter uma invaginação com essa proliferação dele. E com isso, a formação de um sulco neural. É importante lembrar, como eu disse anteriormente, vai ser essa notocorda que vai estar induzindo essa proliferação e diferenciação do ectoderma em cima dela. E essa notocorda, a gente sabe que ela vai do nó primitivo até a membrana bucofaríngea, ou seja, essa placa neural ela vai estar presente do nó primitivo até a membrana bucofaríngea, e não no embrião todo, somente nessa região. Então, com a formação dessa estrutura, a gente também vai ter as pregas neurais, que é basicamente a região onde a gente tem o encontro dos dois tipos de ectoderma. Seria a borda mesmo da placa neural. Essas pregas neurais, elas vão se aproximando e aí a gente vai ter a formação da goteira neural, porque aquela placa vai deixar de ter o formato de placa e vai passar a ter um formato de goteira. E também essas células das pregas neurais, elas vão mudar de nome com essa aproximação e elas vão passar a se chamar células da crista neural. A goteira neural ela vai continuar se fechando e ela vai tomar a forma de um tubo. Então a goteira neural vai passar a se chamar tubo neural. E esse tubo ele vai ser internalizado. Para que essa internalização do tubo aconteça, a gente precisa que o ectoderma superficial de um lado, que estava aqui, ó, esse ectoderma, se encontre com esse e tem esse fechamento, que é o que acontece aqui. Então, esse ectoderma ele vai ser reconstituído e, com isso, o tubo neural vai ser internalizado. As células da crista neural, elas também vão ser internalizadas e elas vão se dividir em dois grupos e cada grupo vai migrar para um lado do tubo neural e vão ficar posicionadas dessa forma aqui, uma em cada lado do tubo. O fechamento do tubo neural ele vai acontecer do meio, a gente pode ver nessa imagem, e aí ele vai fechando em direção às extremidades. Então, do meio para a região anterior e do meio para a região posterior. E aí vão sobrar duas aberturas, que vão ser chamadas de neuróporos, e vai ter o neuróporo anterior e o neuróporo posterior. Mas esses neuróporos, eles também vão ter que se fechar, e o fechamento do neuróporo anterior vai ocorrer mais ou menos no 25º dia, e 2 dias depois vai ocorrer o fechamento do neuróporo posterior. E é muito importante que esses neuróporos se fechem para que consiga se desenvolver de forma certa o sistema nervoso central, porque com o fechamento desse tubo vai poder ocorrer uma pressão dentro dele e com isso o cérebro, por exemplo, vai poder se expandir e se formar da maneira correta, assim como os outros órgãos também. E sem o fechamento isso não vai ser possível.
A neurulação secundária, ela vai ocorrer do 24º dia, que é então ali mais ou menos quando os neuróporos estão se fechando, e vai até a 8ª semana de gestação, porque ela vai acompanhar o crescimento do embrião. Na região caudal do embrião, a gente tinha uma região onde tinha um acúmulo de mesoderma, que era chamado de broto da cauda. E é lá onde vai ocorrer essa neurulação secundária. Então, ela vai começar com a formação do cordão medular, nesse broto da cauda. O cordão medular seria essa estrutura em preto. Então, vai se formar esse cordão medular e vai haver uma cavitação nele, como mostra essa imagem aqui. Com isso, esse cordão ele vai tomar a forma de um tubo. E esse tubo ele vai se fusionar, como mostra na terceira imagem, ao tubo neural. Então é por isso que essa neurulação secundária ela vai acompanhar o crescimento do embrião, porque o embrião vai crescendo e esse tubo neural ele também precisa crescer. Então é como se a gente fosse acrescentando mais comprimento a esse tubo. E isso vai ocorrer através desse processo. E uma coisa importante a pensar é que, como eu tinha dito, esse tubo ele vai vir da região do broto da cauda, ou seja, do mesoderma. Então, esse tubo acrescentado ele vai ter origem do mesoderma, enquanto o restante do tubo neural tem origem no ectoderma, que era o que a gente tinha comentado anteriormente. Sobre os derivados do tubo neural. A gente vai começar a ter uma produção de líquido dentro do tubo, o que vai fazer com que esse tubo dilate. De início, a gente vai ter 3 dilatações, ou seja, vamos ter 3 vesículas primárias, que vai ser o prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, como está nessa imagem aqui. Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Essas vesículas primárias elas vão continuar se desenvolvendo e no 5º mês elas vão passar a ser vesículas secundárias, porque a gente vai passar de 3 vesículas para 5 com o desenvolvimento que vai ocorrer ao longo desse período. Então, o prosencéfalo ele vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O mesencéfalo vai dar origem ao mesencéfalo, vai continuar igual. E o romboencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. E essas 5 vesículas que a gente tem agora, então, são chamadas de vesículas secundárias. O resto do tubo que não sofreu essa dilatação, que a gente não teve a formação de vesículas, vão dar origem à medula espinhal. E para que vão servir essas 5 vesículas secundárias? Elas basicamente vão gerar todo o nosso sistema nervoso central. Então, o telencéfalo vai dar origem aos hemisférios cerebrais. Vocês podem acompanhar aqui a imagem. É basicamente o que está de roxo vai dar origem ao que está de roxo. O diencéfalo vai dar origem ao epitálamo, ao tálamo, hipotálamo, glândula pineal e hipófise. O mesencéfalo vai dar origem ao mesencéfalo. O metencéfalo vai dar origem à ponte e o cerebelo. E o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo. E como eu tinha dito antes, o restante do tubo neural ele vai dar origem à medula espinhal.